Salve pessoal, vamos começar mais uma videoaula aqui. Agora a gente vai falar, né, da diversidade étnica na África, né, que é gigantesca, né? Primeiro, o que é etnia, né? A gente, para entender etnia, é o grupo humano, né, que ele vai ter diversos elementos em comum, como a língua, espaço geográfico, costume, religião. Isso, a grosso modo, é o que vai caracterizar uma etnia, né? No século XV, né, 1500, 1400, estima-se que na África tinha mais de 8.000 etnias diferentes, né? Mas aí com a colonização, né, perseguição, guerras, desarticulação no território, foi acabando caindo, né, esse número de etnias, né, porque não foi respeitado o espaço em que elas conviviam, né. Mas até hoje na África a gente ainda vai ver bem forte essa questão étnica, né. Muitas tribos continuaram isoladas no seu território, que permitiu com que elas mantivessem características culturais por muito tempo, né. Para mostrar aqui, né, esse aqui é segundo Murdoch, né, que ele fez essa estimativa, né, essa classificação étnica, que ele analisava que teria pelo menos 835 regiões étnicas, né, o que depois, com estudos mais refinados, né, que isso ele lançou nos anos 50, com estudos mais refinados a gente chegou em quase 2.000, certo? Quase 2.000 etnias diferentes, né? E essa sociedade, elas se organizavam em clãs, né, e tribos, né? O que é uma clã, né? Clã provavelmente é a primeira forma de organização social que existiu, né? Que são conjuntos de famílias, assim, né? Que uma família vai casando com a outra, para aquele laço de parentesco, né? Manter todo mundo junto. E essa galera é praticamente caçadora e coletora, né? Por isso que eu falei, é provavelmente a primeira forma de organização social, né? Entre as famílias, assim. Tribo já é uma organização social um pouco mais dinâmica, eu poderia dizer assim, um pouco mais diversa, porque aí a gente já vai falar que surgiu as tribos quando já começou a ter domesticação de animal, agricultura, né? Então já era uma sociedade que ela se organizava e seus laços não eram só laços de parentesco, certo? Tinham outros laços assim que faziam com que essas pessoas estivessem unidas na mesma tribo. Beleza, essas imagens aqui vocês também têm tudo na apostila. Aqui é só para exemplificar, né, a diversidade linguística que a gente tem, né? Vocês também têm essa imagem na apostila aí. Aqui vai estar a legenda, né, daquilo ali. Cada região, cada cor significa uma matriz linguística, né? Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Aí, o que é importante a gente saber? Teve a Convenção de Berlim, que foi o quê? Literalmente as potências europeias da época, né, dividiram o continente africano ao seu modo. Cada uma vai explorar uma parte, e aí pegou o quê? Toda essa divisão gigantesca aqui que a gente tem tribal, assim, cada tribo com seu território, a gente colocou toda essa galera, certo? Aqui, ó, a gente tem como que era, né, aquela imagem, como que a gente colocou. Então a gente colocou muitas tribos no mesmo território, sobre o mesmo governo. E a partir do momento, lá no século XX, quando a África começa o seu processo de independência, isso vai gerar muitos conflitos entre essas tribos. Por quê? Pega um exemplo aqui, o norte da África, aqui, ó. Essa região aqui, vários espaços aqui, cada um era uma tribo, cada tribo comandava. De repente, só aqui a gente tem que ver inúmeras tribos tendo que ser comandadas por uma força política só, que eram os colonizadores. A partir do momento que os colonizadores vão embora, a maior parte dessas tribos começa a guerrear entre si, né? Porque a gente colocou literalmente no mesmo espaço, às vezes tribos que eram inimigas historicamente, né? E assim ficou, né, a divisão na época feita pela Conferência de Berlim, que foi em 1884. Beleza, gente? Então lembrar, a gente tem uma diversidade muito grande, a diversidade se mantém, apesar da divisão aqui pela Conferência de Berlim, que colocou um monte de tribo no mesmo espaço, no mesmo jogo. Beleza? Fala da religião dessa galera, né? A galera que se organiza em clãs e tribos ainda vai ter uma religião focada nesses dois aspectos, o animismo e o fetichismo. O que é isso? Animismo. O animismo vem de ânima, ânima é alma, que quer dizer o quê? Tudo tem uma alma, certo? A rocha tem a alma, a cachoeira tem a alma, o leão tem a alma, a árvore tem a alma, né? Certo? E a gente pode rezar exatamente por essas pessoas, porque vai existir o espírito, então, da floresta, o espírito da cachoeira, o espírito dos animais. E o fetichismo é o quê? É praticamente a questão de feitiçaria, né? Você consegue controlar eventos futuros, pessoas, a partir de
rituais que você faz. Então você pode utilizar osso, pedra, boneco, animal, máscara, né? Aqui tem um exemplo do mercado do Togo, né? Chifre, pele de animal, vocês podem ver aqui cabaça, plantas, que esse é um dos maiores mercados de feitiçaria, né? E a gente pode achar, nossa, mas é uma coisa meio atrasada, né? Tipo, você acreditar que tudo tem a alma, a cachoeira tem a alma, não sei o quê. Mas isso, se a gente for transportar para a religião, para nossa religião cristã, que é o que a gente mais está acostumado, não é algo muito estranho, não. Por exemplo, fetichismo, né? Eu acho estranho o cara pegar o osso do chifre do gnu para pedir para ter prosperidade. Mas a gente reza o Pai Nosso lá, acende vela, faz oração, faz novena, para que haja prosperidade na nossa vida. Então não é um tipo de fetichismo? Só para fazer essa questão de a gente não julgar como inferiores, como atrasados, esses hábitos religiosos deles. Beleza, gente? O que vai acontecer, né? Com a chegada dos colonizadores e a expansão, a urbanização, todo esse processo vai favorecer com que haja o crescimento do cristianismo e do islamismo, né? O islamismo, principalmente, já era a religião oficial de muitos povos, né? No norte da África, principalmente, né? Lembrar que o deserto do Saara, aqui na região do Trópico de Câncer, nessa região aqui, né, que é o deserto do Saara, ele serviu como uma barreira física mesmo entre os povos, né? Então a gente tem uma característica o quê? Os povos do norte da África são pessoas de origem árabe, né? Não vão ser aqueles negros com a pele bem retinta, vão ser de origem árabe, vão ter a cultura islâmica mais antiga, certo? A gente está falando de países aqui, culturas bem antigas, e a África para baixo do Saara, né, a África negra, subsaariana, é onde a gente ainda vai persistir essas religiões animistas e fetichistas. Beleza, gente? E o islamismo, né, com essa dinâmica aí dos tranques, a África ficava dividida pelo deserto, né? Agora com mais dinâmica entre transporte, comunicação, certo? O islamismo foi crescendo na África, né? Fazendo com que hoje seja a principal religião do continente africano, ainda é o islamismo. Beleza, gente? Então, para retomar aqui, eu vou gravar outro vídeo falando de mais etnia, né? Diversidade étnica era muito grande, ainda é grande, porque ainda muita gente na África praticamente vive nessa organização de clãs e tribos, como se não tivesse um estado, assim, porque eles vivem isolados, dentro do território, lugares a esmos em que a organização tribal ou de clãs é muito mais significativa do que a própria organização de país, né? Aqui, né, para mostrar a variedade linguística gigante que a gente tinha também, né? A partilha da África, Convenção de Berlim, 1884, vai dividir todo esse território aqui dessas tribos e clãs e colocar elas juntas aqui nesse território aqui. Por muito tempo eles viveram sob o domínio colonial, o que colocava todas essas tribos sobre um único comando. A partir do momento que esses países entram em independência, começam a explodir milhares de conflitos, porque não é porque às vezes tribos próximas uma se assimila a outra, né? Geralmente o que a gente vai ver vai ser gerar uma rivalidade, uma disputa, e muitos casos, infelizmente, até morte, né? Morte por milhões de pessoas, né? Depois do processo de independência de países da África, a gente vai ter com muito tempo guerras civis sanguinárias que ocorreram aqui dentro do território africano. Beleza? Aqui como é que ficou após a divisão dos países das potências europeias, né, na Conferência de Berlim. Cada país aqui com o seu. Vocês têm essas imagens na apostila também. E sobre a religião, pessoal que ainda está naquela formação animista e fetichista, certo? É o pessoal mais das tribos, das clãs, pessoal, mesmo assim, os centros urbanos ainda há persistência dessas características. Mas se a gente for parar para ver, né, animismo e fetichismo, eles são comuns em muitas religiões, inclusive na nossa religião cristã. Aqui a foto do mercado da magia, né, do Togo. Você vê chifres, ossos, peles, toda aquela coisa para fazer os feitiços. E aqui um mapa da expansão do islamismo, né, que vai crescendo cada vez mais para dentro do continente. Certo? Daqui a pouco assista outro vídeo aqui que eu vou falar de outras etnias, que é só para dar uma exemplificada do quanto que é diverso essa galera que mora lá. Beleza, gente? Valeu, é tudo nosso.